Boa noite, gente. Não foi um podcast, eu acho que a voz é do Derek. Para quem não conhece, não saiu o vídeo, mas depois, se a gente conseguir, a gente vai passar aí com o vídeo. Mas é um convite aí para o acampamento da Vide que está chegando, 24 a 26 de novembro. Se você não fez sua inscrição ainda, faça. O Derek aí está testemunhando um pouco do que é o acampamento, qual a experiência ele pode trazer. E nós temos alguns objetivos muito claros para esse acampamento, e um desses objetivos conversa muito com aquilo que nós iremos refletir nessa noite. Então, eu convido você a abrir já em Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, a partir do versículo 21, nós temos usado esse texto, esse versículo. Alô, som. Filipenses 1, a partir do verso 21, diz assim: Pois para mim, Paulo dizendo, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, penso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Eu convido você para que a gente ore novamente, pedindo a Deus que fale conosco através da sua palavra nessa noite. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, agora que abrimos a tua palavra, pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito sopre no nosso meio. Ó Pai, iluminando as nossas mentes, nosso entendimento, abrindo o nosso coração para o que vamos ler, ouvir, refletir nessa noite, ó Pai. E que a transformação que vem do Senhor, ó Pai, possa operar então em nós, para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Então oramos por isso, pedindo a tua graça sobre nós, ó Pai, no nome de Jesus, amém. O inferno são os outros, é o que eu ouvi uma vez de um amigo cansado da igreja na igreja. O inferno são os outros. Eu lembro de pensar quando ele disse isso, mais ou menos parecido naquele momento, naquela situação, naquela igreja, que o inferno era ali mesmo. Então eu compreendi o que ele falou. Mais tarde eu fui tentar entender o que era essa frase. Eu lembrava que um filósofo tinha dito, não lembrava direito quem era, não lembrava o porquê esse filósofo tinha dito, e eu fui atrás para entender um pouquinho melhor, né? O que quer dizer o inferno são os outros. Já que dentro de um contexto de igreja, se você não é de igreja, mas dentro do nosso contexto de igreja, quando se fala sobre o inferno, é talvez uma das coisas mais pesadas que a gente possa dizer, né? Quando fala inferno, a gente está pensando num lugar ruim, num lugar terrível, sem a presença de Deus, sob condenação, né? E tudo mais. Então não é algo bom. E eu queria entender melhor o que essa frase queria dizer, e fui atrás e descobri então, fui lembrado do filósofo chamado Jean-Paul Sartre, um filósofo, escritor francês, que disse essa frase. E ele tem uma tese muito, muito interessante. Para esse filósofo, a existência, ela precede a essência do ser humano. Então o ser humano, ele não nasce já com um molde, por assim dizer, né? Ele não nasce já com um propósito muito bem definido. O ser humano não é como uma tesoura, por exemplo, né? A tesoura, ela foi criada para cortar. Então a gente pega uma tesoura, a gente já sabe para o que ela serve para cortar as coisas. Quando uma tesoura não corta muito bem aquilo que a gente quer que ela corte, a gente descarta ela e compra outra, porque ela tem somente aquela função. Para o Jean-Paul Sartre, não, isso aí, o ser humano não é assim. O ser humano, ele nasce sem essa essência. Essa essência vem com as decisões que ele começa a tomar.
Então, com as suas decisões e ações, o ser humano começa então a ter certo molde e encontrar o seu propósito. Isso, para esse filósofo, é a liberdade. Nós temos liberdade de escolher o que nós queremos ser e fazer. Nós temos certa liberdade aí nas nossas ações. Só que as nossas ações, elas refletem na sociedade, elas refletem nas outras pessoas. Então, na verdade, a gente projeta também com as nossas ações o que nós esperamos da sociedade. Isso é muito claro hoje, né? Há tantas opiniões aí que as pessoas têm sobre tudo, mas o quanto há um desejo nas pessoas de que a sociedade seja assim ou assado. Então, as ações daquela pessoa, ela espera que reflita na sociedade. Por exemplo, se eu tenho uma consciência ecológica maior, né, se eu tomo cuidado com o lixo, aliás, isso deveria ser a partir de todos nós que nos chamamos cristãos, nós deveríamos ter uma consciência ecológica muito maior, já que Deus é o Criador de todas as coisas, nós deveríamos cuidar da natureza como administradores da natureza. Então, o lixo, por exemplo, ele tem que ser jogado no lixo, não na rua. Quando alguém toma isso como parte importante na sua essência, ele espera ou ela espera que isso seja projetado para as outras pessoas. Então, não adianta, por exemplo, eu ficar criticando os lixos nas ruas de Belém, se eu sou mais um que joga o lixo na rua. Se eu sou o crítico, o que eu faço? Eu não jogo, eu tenho mais consciência, eu cuido dessa parte, esperando que os outros também cuidem. Então, de certa maneira, nós temos um espelho nas mãos, isso que o Jean Paul Sartre vai falar. Nós temos um espelho que reflete na sociedade, mas as ações dos outros também refletem em nós. Eu posso ter uma consciência ecológica maior, e de repente maior do que muita gente na nossa cidade. Mas as ações dos outros também refletem em mim. Por exemplo, eu odeio lixo na rua, mas acaba que os outros não têm a mesma consciência, então eu vejo muito lixo na rua. Aliás, muita gente diz que Belém vive o apocalipse. Nós temos amigos que vêm de fora, às vezes para cá, e ficam assustados, falam, nossa, tem muito lixo aqui na rua. Tem um cara que falou, eu nunca vi tanto urubu na vida. Tem um que falou, eu nunca tinha visto urubu. Aqui eu já vi para a vida inteira. Muito, graças a Deus pelos urubus, gente. Graças a Deus. A gente tem que levantar a mão para os céus e agradecer, porque eles têm feito um trabalho que a gente não tem feito. Nesse aspecto, nós somos piores do que os urubus. Mas vocês entendem que o Jean Paul Sartre, ele imagina um cenário que é utópico, porque ele mesmo vai dizer que essa liberdade que ele imagina, ela sofre certa agonia, porque o reflexo do espelho dos outros, e meu próprio reflexo nos outros, dos outros para mim, de mim para os outros, tira a minha autonomia. Eu posso ter a maior consciência ecológica de Belém, mas se os outros não tiverem, de nada adianta. Isso acaba tirando de mim a autonomia, então é como um conflito. Eu tenho ali as minhas ações, pensa aqui em volta de mim, um círculo, onde eu tenho a liberdade das minhas ações, decisões. Se por Jean Paul Sartre, então, a essência vem depois, né? Então eu existo, depois eu encontro a minha essência, eu nasço, e depois com as minhas decisões e ações eu encontro a minha essência. Nesse círculo em volta de mim está a minha essência, só que a minha essência vai confrontar com a essência dos outros, e aí eu tenho certo limite nessa minha autonomia, na minha essência, no meu propósito, que conversa com o propósito dos outros, e é aí que vem a confusão. Aí que gera um conflito, porque a gente vai, numa cidade grande como Belém, uma metrópole, a gente vai conflitar direto com vários propósitos.
várias essências, não é verdade? Várias essências, e aí isso gera conflito, e nesse sentido, e nesse contexto, que o filósofo vai dizer: olha, o inferno são os outros, o inferno são os outros. É como se ele dissesse: olha, é quase insuportável ter que conviver com a minha liberdade, mas a liberdade dos outros também, e construir a sociedade juntos, com essências diferentes. E se a gente for aí pelo caminho do pensador, realmente é um caminho complicado. A gente vai ficar bem desanimado, bem desanimado. Mas é interessante que a visão bíblica, ela é diferente. A visão bíblica, ela é diferente. Dentro da visão bíblica, a gente não pode dizer isso: o inferno são os outros. Paulo, aliás, ele caminha de maneira bem contrária a isso na sua carta aos Filipenses o tempo todo. Mas hoje eu quero reparar contigo no que ele diz. Eu quero que você note no versículo 24, que ele fala assim: contudo, por causa de vocês. Por causa de vocês. Nota essa expressão, porque essa também é uma tônica da carta de Paulo aos Filipenses. Em razão de vocês, por causa de vocês, vocês são o motivo. Paulo deixa claro o tempo todo na carta que ele amava as pessoas daquela igreja em Filipos. É o tempo todo. Essa carta é uma declaração de amor para aquela igreja, uma das cartas mais amorosas do apóstolo Paulo, uma carta leve de ler, num relacionamento entre o apóstolo e a igreja muito legal, e o tempo todo na carta ele está mostrando, evidenciando o seu amor por aquelas pessoas. Depois você pode ler em casa e perceber isso, e o quanto elas traziam alegria para o coração dele. Quando Paulo fala de igreja, aqui em Filipos, ele está dizendo que aquela comunidade de fé trazia muita alegria para o seu coração. E lembra que Paulo está preso, talvez em Roma, talvez em Éfeso, numa situação deplorável, enfim, privado da sua liberdade. Ele não consegue visitar as igrejas, ele não consegue ir a Filipos, ele está preso, mas na sua memória a sua memória está livre em lembrar daqueles irmãos e irmãs, e aqui dessa igreja tão amada por Paulo e que tanto o amava. Então, quando Paulo coloca por causa de vocês, ele deixa bem claro uma tônica da carta, a importância dos relacionamentos, a importância das pessoas, a importância da comunidade de fé, a importância da igreja em geral e daquela igreja em Filipos. Me parece aqui, a olhar, já que a gente olhou o texto antes, onde ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas esse tom do propósito, Paulo está o tempo todo falando: olha, o sentido da minha vida, o propósito da minha vida é o próprio Cristo. Me parece que ele está mostrando claramente que viver para Cristo, que é o que ele disse: para mim o viver é Cristo. Viver para Cristo é viver para os outros. Eu vou repetir, porque no atual momento que a gente vive, isso aqui não deveria ser novidade, e não deveria ser algo que a gente tivesse que conversar, mas faz-se necessário. Viver para Cristo é viver para os outros. Viver para os outros. Repara só comigo em outros usos que o apóstolo faz da expressão por causa de. No capítulo 1 mesmo, olha só o versículo 13. Ele diz assim: pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo.
O por causa de Cristo e o por causa de vocês conversa aqui. Paulo diz: eu estou preso por causa de Cristo. A razão para Paulo estar preso é o próprio Cristo, o evangelho que ele pregava de Cristo. Mas esse por causa de Cristo, que é o sentido da vida de Paulo, conversa com o por causa de vocês. Por isso eu afirmei que viver para Cristo é viver para os outros. Uma coisa conversa com a outra, uma coisa está conectada com a outra. No versículo 14 ele fala: e por causa da minha prisão, alô som? Alô som? Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Paulo diz que ele está preso por causa de Cristo. Então, ele vai falar aqui, como a gente leu no versículo 14, né? E por causa da minha prisão, ele vai mostrar que por causa da prisão dele, muitas pessoas estão conhecendo a Cristo, estão conhecendo o Evangelho. Então Paulo consegue inclusive enxergar propósito na sua prisão. Eu acho muito difícil alguém de nós aqui, é claro que Deus, é claro que o Espírito de Deus é quem nos sustenta e nos capacita, mas o quanto difícil seria para qualquer um de nós, presa, enxergar propósito nisso. Eu já disse aqui que nós somos uma geração de crentes Nutella. Quando está mais calor, a gente já não está enxergando propósito. Quando uma coisinha foge do controle, a gente já, ai meu Deus, que vida sofrida, nossa, como é difícil viver. Tem tudo em casa, tem comida, muitas vezes tem carro, tem ar-condicionado no carro. Se não tem, consegue transitar, consegue andar, tem saúde. Mas qualquer coisinha para nós já se torna extremamente difícil e a gente já não consegue enxergar propósito. A gente desanima com Cristo, a gente desanima com os outros, a gente desanima com a igreja. Eu consigo o eco daquela frase daquele colega dizendo: o inferno são os outros, no contexto da igreja. Mas Paulo não, por causa dele, né, por causa de Cristo, por causa de vocês, viver para Cristo é viver para os outros. Por exemplo, deixa Filipenses aí, se a gente pensar na lógica lá da grande comissão, Mateus 28, a partir do versículo 16. Mateus é muito interessante porque no Evangelho de Mateus, Jesus faz 5 grandes discursos. O maior e mais conhecido, o Sermão da Montanha, por exemplo. Mas 5 grandes discursos estão lá no Evangelho de Mateus. E no finalzinho do Evangelho, a partir do versículo 16, diz que os discípulos foram ao lugar onde Jesus tinha indicado. Versículo 16, os discípulos vão a um lugar onde Jesus tinha indicado, e depois Jesus vai dizer a eles: olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ensinei. Quando Jesus fala, olha, vocês vão fazer discípulos e vão ensiná-los o que eu vos ensinei, Mateus, o autor, o evangelista, está pensando nos 5 grandes discursos. Então, o que Jesus ensinou? Eu preciso dar uma olhada nos 5 grandes discursos, aquilo é intencional, e os discípulos, então,
deveriam repassar aquele conhecimento, discipular, ensinar as pessoas a respeito daquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Resumindo, o Evangelho. Resumindo, o Evangelho. O que é interessante, que um professor, que inclusive é professor do Raiz, apontou, eu achei muito legal, o pastor, o professor Tiago Abdala, que é professor aqui do nosso curso do Raiz, ele disse que antes do ide, tem o vinde. Os discípulos foram a um lugar que Jesus tinha indicado. Antes do ide às nações, tem um convite de Jesus: venham a mim. Não tem como eu ir às nações sem ir a Cristo. Eu vou para Cristo e depois de ir para Cristo eu vou para as pessoas. Esta é a lógica da grande comissão: ir a Cristo e ir às pessoas. De novo, viver para Cristo é viver para os outros. Se eu fui até Cristo, eu vou até as pessoas. Se eu fui até Cristo, eu vou ir às nações, eu vou ensinar as pessoas a respeito daquilo que Jesus me ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão, o maior mandamento para nós missional. É a nossa missão, é o nosso propósito, e a lógica é viver para Cristo, viver para os outros. Abra um parênteses, gente. Vivemos uma época do individualismo. Aliás, até na igreja, que deveria ser o tempo todo coletivista, ela é individualista muitas vezes. O culto é individual. Não sei, às vezes vocês não sentem um negócio estranho, às vezes a gente chega num culto para um evento. Tanto faz se eu convivi ou não convivi com pessoas durante a semana, se eu encontrei ou não vocês, alguns de vocês, tanto faz também se na próxima semana eu vou encontrar vocês ou não, alguém de vocês, se eu vou ter relacionamento, se eu vou no Projeto Casa, tanto faz. Por exemplo, Projeto Casa, a gente está um tempão falando sobre o Projeto Casa, que são os nossos encontros durante a semana, para convivência, para estreitar relacionamentos, para ter mais comunhão, né? Comunhão é essa intimidade, essa amizade. Mas sabe de uma coisa, gente? As pessoas não querem. As pessoas preferem consumir igreja. E consumir igreja é ir nos eventos da igreja. Consumir igreja é você ir para um culto legal, ter uma banda legal, ter uma pregação legal e já basta. A convivência eu tiro de lado, tanto faz para mim. Tanto faz, já basta. É isso aí. Só que aí a gente está arrebentando uma essência do que é o cristianismo, que é viver para Cristo e viver para os outros. O cristianismo não é uma vida para si, não é. Cristo não veio para você, Ele veio para a igreja. Entenda isso. O contexto sempre das Escrituras, nesse contexto, nessa cultura em que as Escrituras foram colocadas, é um contexto de coletivo, de grupo. Igreja, inclusive, é um grupo de pessoas que se reúne em Cristo, ao redor de Cristo, para Cristo. É um grupo de pessoas. Não tem como eu ser igreja sozinho em casa. Daí a importância também do encontro presencial, por exemplo. Não dá para eu ser igreja online. Gente, esquece isso, é gostoso. Eu também assisto vários cultos, pregações, isso é muito bom, uma ferramenta muito legal. Mas esse negócio de consumir igreja à la carte é algo individualista e egoísta da nossa parte, porque o online não é igreja. A igreja está lá, está reunida. Aquilo ali é culto, tem pregação, tudo mais, mas não se deixe enganar ou ser levado por esse tempo em que a gente vive, em que igreja parece que é você ficar em casa jantando e assistindo um culto. Não. Aí eu estou vivendo o cristianismo para mim, só para mim.
Isso nada tem a ver com a essência do Evangelho, do próprio cristianismo e da igreja. É ir para Cristo e ir para os outros, a grande comissão. E também o que me chama a atenção lá em Filipenses ainda, é que Paulo deixa clara a sua esperança eterna, e como essa esperança eterna o impulsiona a viver por causa de. Paulo vai falar de 2 desejos aqui no texto que nós lemos. Se eu morrer é lucro porque eu vou estar com Cristo, então eu tenho desejo de estar com Cristo logo, Paulo não está dizendo que não estava com Cristo naquele momento, mas é um encontro presencial, por assim dizer, em viver já a eternidade. Então Paulo, preso nas incertezas ali da sua prisão, não sabia se seria morto, o que iria acontecer, apesar de que ele mostra aqui na carta que ele tem certa segurança de que aquele não era o momento dele partir ainda, mas ele fala de um desejo que é estar com Cristo. Mas ele fala de outro desejo que é viver por causa de vocês. A esperança eterna de Paulo, a esperança no depois da morte, o impulsionava a viver por causa das pessoas. A realidade do céu, porque quando a gente crente, quando fala de eternidade, para quem talvez não é de igreja, quando a gente fala de eternidade, a nossa esperança eterna, usa-se a figura de céu, né? Céu. Iremos para o céu, paraíso, céu, né? É assim que a gente usa. Então a realidade daquilo que nós chamamos de céu, ela é experimentada, pelo menos o apóstolo mostra isso, numa vida missional. Essa realidade eterna é experimentada quando eu vivo por causa das pessoas. Na verdade, Paulo deixa bem claro que depois do encontro dele com Cristo, toda a sua vida foi apontada para a missão, para um propósito. Ele tem uma missão muito clara: viver por causa em favor das pessoas, pregando o Evangelho às pessoas, plantando igrejas. Essa é a vida de Paulo, e não é porque ele era apóstolo missionário. Paulo entende isso para todo e qualquer cristão. Todo e qualquer cristão. Por isso o tema da mensagem, se você quiser lembrar de um tema, além da ideia central que viver para Cristo é viver para os outros, é que dentro da visão do apóstolo Paulo, não é o inferno são os outros, o céu são os outros. Viver uma vida por causa viver uma vida em razão das pessoas, é já de certa maneira viver o céu aqui. Eu sempre digo que é melhor, que falo para a galera da vida, gente, ninguém é obrigado a gostar de mim. Não é porque eu sou o pastor que eu tenho que ser o queridão da igreja. Nem quero que ninguém venha até mim se você não gosta de mim, beleza, né? Não tem problema. A gente precisa se amar em Cristo, se cuidar, né? Prestar atenção um no outro. Se precisa da força um do outro, está ali disposto a ajudar. Mas talvez não sejamos nessa vida aqui grandes amigos, amigas. A gente não vai ter talvez um relacionamento tão profundo, tão próximo, mas somos igreja. Mas eu sempre brinco aqui na vida que é melhor você gostar de mim e eu gostar de você, porque a gente vai passar a eternidade junto. O céu, inclusive, é sobre pessoas. O céu não é o seu céu. Não é o seu céu. Eu sonho um céu que vai ter praia, água de coco, e eu naquela vibe praiana, olhando as ondas batendo e o vento soprando. Ai, que maravilha. Mano, deixa eu falar um negócio para você. Pode até rolar a praia,
O problema para você é que não vai estar você sozinho, curtindo a praia e tudo mais, vai ter um monte de gente junto. Vai ter um monte de gente junto. Eu sonho o céu que vai ter um monte de videogame, de jogos online e tal. Eu acho que esse é o céu do Rafa hoje, atualmente. Esse é o céu que eu sonho. Sinto te informar que não vai dar para ficar fechado no seu mundinho, no seu quarto, com a sua internet, né, ali no mundo seu e tudo mais, porque vai ter um monte de gente. Um monte de gente. Agora, se a gente vislumbra o céu assim, por que a gente não vive o céu hoje? Por que ser igreja está tão pesado, gente? Eu tô tentando me corrigir num negócio, aqui na vídeo, eu estou tentando me corrigir. Eu sei da correria de todo mundo, eu sei que viver, mesmo Belém, antigamente isso era bem diferente, mas as metrópoles hoje estão bem iguais, né? Muita correria, pouco tempo, às vezes trânsito, enfim, o trabalho puxa demais, né? Exige muito, eu sei de tudo isso. Mas eu estou tentando me corrigir num negócio. Eu estava muito pisando em ovos com a galera, sempre falando, olha, eu sei que você está correndo. Gente, mas se a igreja não é central, e eu falo igreja, pessoas, tá? Esquece instituição. Se as pessoas não são centrais na nossa vida, Jesus também não é. Uma coisa conversa com a outra. Não adianta você falar, não, mas eu tenho Jesus no meu coração, mas se você não estiver engajado na comunidade de fé, se você não estiver disposto a servir as pessoas, se você não estiver envolvido, gente, a gente está num limbo às vezes, parece que a gente se encontra para o evento e ainda é aquele negócio desconectado, meio esquisito, todo mundo parece que chega meio estranho, meio que todo mundo é meio visitante ainda. Que a gente não convive e a gente nem faz questão de conviver. Estamos vivendo nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nosso céu. Só que o céu não é nosso. Nossos planos são tão falhos, tão pequenos, são destruídos facilmente. Tem um livro muito bom do Rodrigo Bibo que é O Deus que Destrói Sonhos. Nossos sonhos são destruídos. Nossos planos são pequenos, baixos, os planos deles são superiores. Mas a gente está brigando pelos nossos planos, pelo nosso céu. E não estamos entendendo que estamos perdendo tempo. E perdendo tempo com as pessoas. Viver para Cristo é viver para os outros. Se eu ou você estamos vivendo tão somente para nós mesmos, nós não entendemos o Evangelho ainda e não entendemos o que é de fato uma vida com Jesus. Não entendemos. Para a gente colocar em prática tudo isso aí, como podemos viver uma vida então altruísta, né? Vamos criar uma palavrinha aqui, outrocêntrica, onde o outro é o centro, em um mundo cada vez mais egoísta. Como a gente pode viver então uma vida outrocêntrica num mundo cada vez mais egoísta? Bom, a resposta primeiro, vai para Cristo. Primeira coisa, dá um passo em direção a Jesus. 2, 3, 4. Quanto mais você e eu andarmos na direção de Jesus, menos nós estamos na nossa própria direção. Menos. Então, entre escolher o seu caminho e escolher o caminho de Jesus, vai para Ele. Vai para Ele. Esquece. Direto nele. Dá esses passos. Porque dando esses passos em direção a Cristo, Ele mesmo vai te orientar e te ensinar, e me orientar e me ensinar a viver para os outros. Ele é a fonte da vida altruísta. Ele é a nossa essência. Paulo fala isso para mim, o viver é Cristo. Ele é a essência. Diferentemente do Jean Paul Sartre, Paulo entende que Cristo é a essência. Que a gente nasce sim com uma essência, a gente tem uma essência que é Cristo.
inclusive que nos molda também, porque Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 28 e 29, que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus, conforme a imagem de Jesus. Somos moldados na caminhada à imagem do próprio Cristo. Então, anda para Ele, vai em direção a Ele. Porque o próprio texto em Filipenses vai dizer para a gente ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que foi humilde, que veio como servo, que serviu. Paulo vai dizer antes, no capítulo 2, versículo 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Ou seja, indo até Cristo, eu vou aprender com o próprio Cristo como viver em humildade e como considerar os outros superiores a mim, mais importantes do que eu. E se os outros são mais importantes do que eu, vou viver para os outros. Eu vou negar os meus sonhos e planos muitas vezes em favor dos outros. Paulo não está dizendo que planos e sonhos são ruins, mas o que Paulo está dizendo é: coloque Cristo em primeiro lugar. O que o próprio Jesus diz: o meu reino em primeiro lugar, busque o meu reino, os valores do meu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Servir é importante, o outro é importante, trate o outro como superior, e se o outro é superior, eu vou querer então cuidar do outro, eu vou pensar como Paulo fala aqui, ele vai dizer assim: não procurem apenas seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Na dinâmica da igreja, é isso que tem que acontecer. Nós, o tempo todo buscamos aquilo que interessa ao outro ou aos outros. A igreja, ela tem que ser o exemplo na sociedade de amor ao próximo. A igreja, as pessoas, nós temos que ser na sociedade belenense o exemplo de amor ao próximo. Nós temos que ser. Nós temos em frente à vide aqui um morador de rua. Um enviado de Deus para falar com a gente. Quantos de nós têm se importado? Hoje eu vi o Daniel chegando e dando alguma coisa para ele. Mas quantos de nós têm se importado com esse morador de rua na nossa frente? Quantos de nós conhecem o nome dele? Quantos de nós foram atacados pelo seu cachorro? Que você vai perto, ele morde a gente. Quantos? Gente, ser igreja está muito fácil, né? É muito legal, cada um pensando em si. Renato Russo, graça comum, falando às vezes coisas que vêm da parte de Deus até sem saber. Renato Russo diz em uma música, talvez conversando com a ideia do Jean Paul Sartre: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Nós estamos olhando para nós mesmos, nosso reflexo está indo para as pessoas, o reflexo das pessoas estão vindo para nós, e nós estamos percebendo um mundo doente. E eu diria isso no contexto de igreja: nos deram espelhos e vimos uma igreja doente, que vive só para si, grupos de pessoas pensando em si, vivendo para si, só isso. Aonde a gente vai parar? E por último, viver para os outros indica se vivo de fato para Cristo. Viver para os outros indica se vivo de fato para Cristo. Tem uma maneira, tem um termômetro aí, para indicar se você vive para Cristo. Falar que vive para Cristo é fácil. Se a gente ensinar um papagaio em casa a falar: eu vivo para Cristo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, para mim viver é Cristo, para mim, vai falar. A mãe da Ju tinha um papagaio em casa que ele não gostava de mim, não sei porquê, miserável. Aquele era o inferno, aquele era o inferno, são os outros. Aquele era.
Ele tinha uma escada em caracol assim, na parte do fundo da casa, e eu subia e eu tinha uma suíte presidencial lá. Tá vendo? Minha sogra é muito boazinha. Tinha o meu canto lá em cima, só que o diabo desse papagaio ficava ali. Toda vez que eu ia subir, ele estava às vezes lá em cima, o miserável me via, ele vinha surfando. Eu só escutava o barulho, para me atacar lá embaixo. Eu tinha que vir com alguma coisa que eu ia empurrando ele, subindo e com medo de ser atacado. E ele aprendeu a falar o que, ele não falava muito, mas ele aprendeu a falar o que convinha. Café, que ele gostava de, minha sogra tinha que molhar o pão no café com leite, porque todo mundo fazia isso e tinha que dar para ele. E ele ficava, café, mãe, 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 café, mãe, mãe, quando ele escutava. E às vezes eu estava no final de semana cansativo, ia descansar um pouco, o miserável começava, ele ia bem na janela ali, na escada, e ficava rindo. Aí começava a dormir e começava a chorar. Eu falava, gente, eu vou matar esse bicho. Mas ele aprendeu a falar e fazer as coisas que convinham. A gente está parecendo crente papagaio. Falar é fácil, até papagaio fala, já diz o ditado. Viver é outra história. Se o céu são os outros, então, que privilégio viver para os outros. Que alegria a gente poder viver para os outros. Deixa o teu coração, e o meu também, ora ao Senhor, que toque no meu coração e no seu, para que vivamos mais isso. Que vivamos dentro da nossa comunidade, que a gente consiga olhar um para o outro, e cuidar do outro, e pensar no outro, e abrir a vida para o outro, e querer entrar na vida do outro, sabe assim? Interagir. Eu disse que um propósito da conversa, a nossa conversa com o propósito do acampamento. Por que a gente está fazendo acampamento? Para a gente descansar? Não é bem isso, desculpa. Vai ter momento de descanso lá, vai. Mas não é muito para descansar, essa é a real. O quarto é confortável, tem ar-condicionado, mas a gente não está indo para descansar, a gente descansa em casa. A gente está indo para fazer os cultos. Não, vai ter culto também, mas também não é sobre evento. Então não adianta nada a gente fazer os cultos lá e todo mundo chegar morto, sair com, entra com cara de morto, sai com cara de que comeu e não gostou. É mais um evento. Vai ser chato pra caramba se a gente for atrás de evento. É porque vai ter comida gostosa. Vai ter comida gostosa, muito gostosa. Mas gente, a gente não vai ficar o dia inteiro comendo. Espero que não. Vontade dá às vezes, mas não espero que não. Vai ter cantina? Vai ter brincadeira? Vai ter culto da fogueira? Vai ter um monte de coisa legal. Mas não é sobre isso, não é sobre consumir. É sobre as pessoas. É para a gente estar lá para estreitar os nossos relacionamentos, para a gente se conhecer. Para a gente se conhecer. Para a gente poder estar mais junto. Para a gente se isolar durante 2 dias e meio e poder estar junto, conversar, jogar, brincar, cultuar, jogar bola, ir para a piscina. O Almir, inclusive, já está fazendo um desafio para a galera de natação, se eu não me engano. Eu não sei se ele vai aguentar o desafio, mas ele está jogando na moral. Ele está chamando o peito e falou, quero ver quem vai conseguir, quem conseguir nadar mais do que eu vai ganhar um prêmio. Eu não sei qual é o prêmio, alguma coisa vai rolar lá, né? Mas por que ele está fazendo? É para a gente estar junto. Para a gente estar junto, gente. É sobre isso, para a gente aprender a viver para o outro. Não para nós, para o outro. Vai ter coisa ruim no acampamento? Com certeza vai. Vai ter coisa que vai te desagradar? Vai ter bicho. Lá no PV tem umas aranhas desse tamanho assim, ó. Espero que não apareça lá no seu quarto. Mas se aparecer, você grita e chama alguém para ajudar. A Ju, uma vez, quando a gente morava lá, ela estava gritando na varanda de casa, batendo com a vassoura assim. Era um escorpião armando para vir para cima dela, e ela grávida. Deu tudo certo. Fique em paz. Não vai ficar remoendo. Aproveite as pessoas. Se você for e eu também no foco nas pessoas, vai ser maravilhoso. Independentemente do que tenha lá. Enquanto a banda vem à frente, eu quero orar com você, orar por nós, para que Deus transforme a nossa igreja nesse sentido, cada vez mais.
para que entendamos que viver para Cristo é viver para os outros. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela reflexão, muito obrigado por falar conosco. Me ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender isso aqui. O poder da expressão por causa de. O quanto isso foi impactante na vida de Paulo, impactante na vida das igrejas, daqueles irmãos e irmãs, e que seja impactante na nossa vida também. Senhor, transforma a vida, Pai. Nos transforma, Senhor. Nos transforma, por favor, Pai, para que sejamos cada vez mais unidos e vivamos cada vez mais uns para os outros, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.